Ok. Então, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula do curso Revelações do Apocalipse, certo? Nós temos aqui hoje o tema O Grande Traidor Desmascarado pelo Apocalipse, ok? Então, no meio do texto, no meio do assunto, se tiver alguma pergunta, é só abrir o microfone e perguntar, tá? Que eu vou estar na outra tela. Vocês podem abrir o microfone e perguntar. Mantenham os microfones desativados para não atrapalhar aqui a, a gravação, certo? Mantenham desativados os microfones. Mas nós temos aqui algo muito importante para vocês aqui. Então, o tema é Grande Traidor Desmascarado pelo Apocalipse, certo, meus queridos? Deixa eu só ver aqui, então, ok. Então, nós temos aqui algumas informações. Algo que nós não podemos negar de forma alguma, certo? E o que é que nós não podemos negar? A realidade de um conflito entre poderes antagônicos em nosso planeta. Antagônicos quer dizer poderes que não compreendemos, né? Como vocês podem observar na imagem aqui, tem uma imagem aqui de um ser celestial, né? Repreendendo outro ser maligno. O que nós conseguimos entender aqui? Que esse ser maligno, ele quer fazer algum mal contra essa criança que está aí na imagem. E o ser celestial, né, está com a mão empurrando, impedindo este ser maligno de fazer mal à criança aí, certo? Então, nós entendemos dessa forma. Então, existe um grande conflito. Existe um conflito entre o bem e o mal. Conflito que ocorre ao nosso redor. Não sabemos é, não podemos ver o que acontece, mas sabemos que ele existe, tá? O conflito existe e que está aí praticamente ao nosso redor. Não vemos, mas acontece, certo? Está acontecendo, na verdade, né? Deus, ele é amor, certo, meus queridos? Deus é amor. E está escrito em cada botão de rosa que desabrocha. Olha que maravilha. Imagine aí, ó, como vocês podem ver, diversos botões de rosa. Então, imagine que cada botão de rosa desse seja a representação do amor de Deus. Que lindo, não são, né? Os botões de rosas. E os amáveis passarinhos, as árvores altas, né? Todos testificam o desejo de Deus em tornar seus filhos felizes. Olha que maravilha. Então, tem um texto na Bíblia que é muito importante, que eu gosto muito, está lá na terceira carta de João. Essa carta só tem um capítulo, e se encontra lá no versículo 2. Ele diz assim, ó, na tradução Almeida Corrigida Fiel: Amado, desejo que vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma, o teu ser, né? Então, acima de todas as coisas, Deus deseja que tenhamos saúde, desejo que vá bem, ele diz, ó, em todas as coisas. Então, Deus deseja que nós sejamos felizes, que nós nos tornemos felizes, pessoas felizes em todas as coisas, né? Então, tudo, quando nós podemos ver, vou botar o slide aqui para vocês verem, ó, Deus está nos desabrochar das flores, no cantar dos passarinhos e no crescer das árvores. As árvores também crescem. Olha, árvores altas, como aí os cedros, os pinheiros, alguns pinheiros altos, né, também. Nós temos aí, nossa, diversidade de árvores altas. Aqui no Brasil nós temos jaqueiras altas, né? Pé de jaca aí com 4, 5 metros, sei lá quantos metros tem o pé de jaca, mas é alta, né? Tudo nós vemos Deus. E em tudo que nós vemos Deus, tá? Deus quer que nós nos tornemos
felizes, certo? Aliás, ele quer nos ver felizes. Com os filhos seus, ele quer nos ver felizes, certo, meus queridos? Bem, infelizmente, por outro lado, nós temos aí injustiças, crimes, calamidades e pestes. Um cenário, este cenário nos fala da realidade do mal em nosso planeta, implantado pelo inimigo de Deus. Bem, já sabemos quem é o inimigo de Deus, né, meus queridos? Sabemos quem é o inimigo de Deus, sabemos que ele está aí a todo vapor no planeta, certo? Está a todo vapor no planeta, querendo destruir aqueles que são de Deus. Então, então essas injustiças, crimes, calamidades, tudo que está acontecendo são sinais que existe um ser maligno, existe um inimigo por trás de tudo isso. Certo, meus queridos? Vamos lá, continuando aqui. Satanás fomenta rebelião contra o bem e o seu autor, na verdade, né? Então, nós sabemos que esse mal ele começou lá no céu. Sabemos que esse mal ele começou no céu e, infelizmente, felizmente, né? Satanás foi expulso e o conflito tomou dimensões cósmicas e se transferiu para a Terra, como nós vamos ver nos slides seguintes, tá? Então, ele, ele está em rebelião contra Deus e contra tudo que é bom, e tudo que se chama Deus, tudo que vem de Deus, Satanás está em rebelião, certo? Então, vamos ver nos próximos slides aqui o que nós entendemos, conseguimos entender também sobre isso, tá? Bom, uma coisa interessante aqui, ó. Satanás, ele engana Eva e Eva arrasta Adão para onde? Para longe de Deus. Olha aí que coisa feia, né, que esse camarada fez. Mas vamos lá, vamos continuar. O fim dele está próximo, né? Seria difícil negar a existência da dor, sofrimento e do mal. Portanto, o Apocalipse desmascara o grande traidor. Olha aí. Então vamos ver como esse grande traidor é desmascarado? Bem, aqui, Satanás, ele é mencionado 55 vezes no Apocalipse. E 6 nomes diferentes pelos quais o profeta o identifica. Olha só, gente, que coisa. Não sei se vocês sabiam, mas ele pode, o arqui-inimigo, ele é identificado no Apocalipse por 6 nomes parecidos, né? Mas são 6 nomes. A gente vê aqui, ó, num texto, no Apocalipse, no capítulo 12, nos versos 7 a 10. Você consegue ler para a gente, Priscila? Sim, Por favor. houve, houve peleja no céu, houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Bem, a gente consegue ver aqui, marcado aqui, só nesse texto, nós temos aqui, ó, conseguiram identificar aí 4 nomes: dragão, serpente, diabo, Satanás, 5 nomes, na verdade, perdão, e sedutor. Olha aí. Ele diz, ó, e foi expulso o grande dragão. Primeiro nome, antiga serpente. Segundo nome, chamada diabo. Terceiro nome, e Satanás. Diabo tem um significado e Satanás tem outro, certo? E aqui o quinto, sedutor, né? É o quinto nome mencionado aqui. Mas vamos ver aqui, tá? São 5 nomes grifados aqui do cidadão aí.
né? Vamos ver aqui, certo? Aqui. Então, o sexto nome está aqui, ó. Então então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Então vamos lá? Vamos ver agora quais são os nomes deles? 6 nomes, ó. Dragão, serpente, diabo, Satanás, sedutor e acusador. Olha que coisa, gente. 6 nomes. Ele é chamado no Apocalipse, tá? Então, depois eu vou mandar esse print para vocês lá, para vocês. Eu vou mandar, depois que eu terminar a chamada, essa live vai ficar gravada. Vocês podem assistir depois, né? Já temos dois estudos gravados, e esse terceiro vai ficar gravado também para vocês assistirem depois. Se vocês tiverem alguma dúvida e não conseguirem tirar na hora, podem perguntar depois, ou podem assistir novamente para tirar as dúvidas, tá? Então, vamos lá. Continuando aqui. Ezequiel 28, 16 e 17. Faltam um aqui, mas não tem problema não. Só para vocês saberem aqui. Ezequiel 28, 16 e 17. Por favor, Priscila, lê novamente para nós. Sim. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, o querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Amém. Obrigado. Então, aqui, o profeta Isaías, ele fala a respeito, né? Ezequiel, perdão, ele fala a respeito aqui do que aconteceu com Lúcifer. Ele era um anjo do bem. Lá, em Gênesis, Deus na criação, ele diz, e viu Deus que isto era muito bom. Então, Deus não criou nada imperfeito, certo, meus queridos? Deus não criou, é, Deus não criou nada imperfeito. Deus criou tudo perfeito. Tudo perfeito, né? Porém, Lúcifer, em meio aqui, ó, brilho das pedras preciosas, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, né? Por causa da formosura dele, ele elevou o seu coração e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Então, a gente vê claramente aqui que Lúcifer, ele se corrompeu ao, poderia dizer a palavra para ficar mais fácil vocês entenderem, ao contemplar a sua beleza e formosura. Lúcifer se corrompeu. Ou seja, ele se achava superior aos outros por ser mais sábio, por ser mais bonito, né? Entendemos dessa forma. Vamos lá, continuando aqui. Então, agora sim, ó, o profeta Isaías, ele, sobre o símbolo do rei da Babilônia, descreve a intenção de Lúcifer de ser igual a Deus. Então, ele diz novamente aqui, ó, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Está lá em Isaías, no capítulo 14,
tá, meus queridos? Esse 13 aqui foi um equívoco também, na hora de colocar aqui, não tive como modificar a tempo, mas eu vi aqui, Isaías 14, versos 12 a 14, tá? Só uma correção que o capítulo correto é 14, tá? Eu não consegui modificar a tempo aqui. Então, aqui, meus queridos, inicia-se, então, a rebelião cósmica. Então, o texto diz, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Então, quer dizer que ele iniciou a sua rebelião. E aqui a pergunta é, quem Satanás arrasta em sua rebelião? Uma Priscila, novamente para nós. Por favor, Priscila. Ok. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Obrigado, Priscila. O sedutor de todo mundo. Acho que eu apaguei sem querer aqui o dou aqui. Sedutor de todo mundo. Obrigado. Então, a pergunta é, quantos anjos caíram com Satanás? Vamos ver a resposta? Vamos lá. Apocalipse, capítulo 12, verso 3 e 4. Diz assim, viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Então, nós vemos aqui, mas fica aqui uma pergunta agora. Aqui no texto de Apocalipse, capítulo 12, versos 7 e 9, diz que foi atirado na terra os seus anjos com ele. E aqui, Apocalipse, capítulo 12, verso 3 e 4, diz que ele, a sua cauda, a cauda do dragão, arrastou terça parte das estrelas do céu. E agora? Como é que nós conseguimos entender quantos anjos caíram com Satanás, se um texto diz que os seus anjos foram com ele e o outro diz que foram estrelas? Será que tá havendo uma contradição aqui? Não, não está havendo uma contradição, tá? Então, estrelas, na simbologia do Apocalipse, significa anjos. Prova, Apocalipse capítulo 1, verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouros, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, vemos aqui que estrelas, em profecia, significa anjo, certo? Quando o Apocalipse se refere à estrela, está se referindo a anjos, certo, meus queridos? Dona Fátima, seu Abel, Priscila, está entendendo tudo certinho? Sim. Alguma pergunta até aí, Dona Fátima? É só apertar no botãozinho do microfone que tem na tela aí, se tiver alguma pergunta, tá? Alguma pergunta até aí, pessoal? Podemos continuar. Pode continuar. Dona Fátima não tem pergunta, não está conseguindo abrir o microfone. Tá bom. Vamos lá, então. Qualquer coisa, pergunta depois. Continuando aqui. Então, aqui nós vemos aqui o livro de Judas, algo muito importante. Judas, ele não só confirma, Judas confirma que Satanás não, Judas confirma que não só Satanás, mas outros anjos se rebelaram e foram expulsos do céu. Vamos lá? Judas, no versículo 6.
o livro de Judas, ele só tem um capítulo, tá? Então, no versículo 6, diz assim, ó, e a anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob as trevas, em algemas eternas, para o grande dia do juízo. É, ou para o juízo do grande dia. Depende da tradução aí, né? Então, meus queridos, aqui, nós vemos aqui que a rebelião, o conflito, se dirige para a terra. Continuando, Satanás usa a serpente e com ela a sua estratégia é lançada, ou seja, mentira, engano e usurpação, né? Como assim? O que que foi que Satanás disse a Eva no Éden? É certo que não morrereis. Isso é uma mentira, porque Deus disse, no dia que dela comerdes, certamente morrerás. E Satanás disse que não morreria, né? Então, foi uma mentira. Ele enganou Eva. Diz lá, 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 3, diz, mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas de Cristo. Então, nós devemos ter muito cuidado com esse bichinho aqui, ó, com essa serpente, que é o diabo e Satanás. Devemos ter muito cuidado com ele, tá? Não brinca, ele não brinca de ser diabo, não brinca de ser Satanás. Não devemos brincar de ser crentes, porque ele não brinca de ser diabo, não brinca de ser Satanás. E a pergunta que fica é: hoje, quais são os enganos mais sutis de Satanás? Chuta um pra gente aí, Priscila. Um dos enganos mais sutis de Satanás hoje em dia. O que que você me diz, Priscila? Não sei, irmão. Não, Um dos, não dos veio ainda. enganos. Pode falar. Não veio aqui na minha mente, não. Qual seria? De hoje em dia? Não precisa ser especificamente de hoje em dia. Um dos enganos mais sutis dele. Fala uma aí. Você acha? Na sua opinião. Pode ser um engano de toda a vida dele. É, não tá vindo nenhum, não, agora não, aqui Deu não. um branco. Tá bom, vamos continuar. Deu um branco. Acontece. Vamos lá. Então, aqui, ó. Olha um dos maiores enganos dele. Um dos maiores enganos de Satanás. Lê pra gente, Priscila, agora, por favor. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministro de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. Então, olha aí. Olha aí, dona Fátima, seu Abel, Priscila. Olha que interessante. Então, a segunda carta de Paulo aos Coríntios aqui diz para nós que o próprio Satanás, ele se transforma em quê? Anjo de luz. Já que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, não é muito de se admirar também que os seus também se transformem em anjos de luz. Seus ministros se transformam em ministros de justiça, né? Certo? Qual é o intuito deles? Qual é o intuito dele em querer se transformar em anjo de luz e os seus ministros das trevas se transformarem em ministros de luz? Qual é? Qual é o intuito deles? De enganar. O intuito deles é enganar. Podem ter certeza, tá? O intuito é enganar. Sabe como? Olha aqui, ó. Os homens não estão interessados de onde vêm os milagres. A humanidade está desesperada.
Olha, eu vou ser sincero, esse vídeo pode até cair posteriormente, mas no YouTube. Se cair, eu tenho o link dele original. Eu posso dizer para vocês o seguinte: nós vemos aí Priscila, Celabel e Ana Fátima, igrejas cheias, tá? Esperando o quê? Milagres. Eu costumo dizer até que se esses milagres fossem verdade, se essas curas fossem verdade, por que que morreu tanta gente na pandemia? Por que que eles não foram curados? O que que aconteceu que eles não foram curados? Por que será? Então, de onde vêm esses milagres? De onde está vindo esses milagres? Satanás pode realmente fazer milagres? Será que ele pode? Vamos ver o texto da palavra de Deus. Diz lá, Apocalipse, no capítulo 15, versos 13 e 14, diz assim para nós: Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e do falso profeta, três espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. Olha aí, ó. E se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, sim, meus queridos, sim, Priscila, sim, Dona Fátima, sim, seu Abel, Satanás, ele tem poder para realizar milagres, tá? Ele tem poder para realizar milagres. Isso aqui, ó, o espírito de demônio, operadores de sinais. Sim, ele tem poder para isso, tá? Ele não tem, ele tem poder para isso. Inclusive, ele pode colocar uma doença e ele mesmo pode tirar para achar que é Deus que está fazendo isso. Às vezes, muitas pessoas É chegarem em verdade. determinada... Oi, Tem Priscila. muita gente que assim, eu vejo, né, que até pessoas realmente que falam muito em Deus, aí também, assim, sempre tá numa vida boa, mas, Aham, tipo, essa pessoa, na verdade, não procura Deus, mas fala em Deus, porém tem muitas coisas. Um exemplo, né, que eu tô dando. Só que aham, pode falar. muitas vezes que aquilo ali que ela recebeu foi Deus que deu, porém não foi. Então, e as pessoas também caem muito porque, assim, quando tá tudo bem, aí não procura Deus também, né? Só vem procurar Deus quando tá passando por algum sofrimento, algum momento difícil. Aí que vão Uhum. procurar Deus. Porém, quando tá tudo bem e acha que tá tudo que tem, acha que foi Deus que deu ou que está dando aquela bênção para ele. Portanto, por trás disso tá um inimigo, né? Que ele Pois também, é, como o senhor está falando, ele também dá coisas boas para as pessoas. Só que muita gente não sabe disso. É isso. infelizmente é dessa forma, desse, ele é desse nível aí. Então, nós entendemos aqui, Priscila, Dona Fátima e seu Abel, né? Nós entendemos que ele tem poder para operar sinais. Ele tem poder para dar e poder para tirar. Como eu disse, na pandemia, era para ter, era para muita gente não ter, muita gente aí, vamos dizer assim, não ter morrido. Se realmente fosse verdade essas curas. Se fosse mesmo de Deus, essas curas, né? Muita gente não era para ter, não era para ter morrido. Mateus 24 responde lá a nossa questão. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos, os próprios escolhidos. De que forma nós não seremos enganados, seu Abel, Dona Fátima e Priscila? Estudando as Escrituras. Não tem uma Bíblia aqui para mostrar agora. Minha Bíblia está
Ouça. Então, estudando as Escrituras, nós não seremos enganados de forma alguma, tá? De forma alguma, estudando as Escrituras, nós não seremos enganados. Por quê? Quando vier alguma doutrina falsa, opa, peraí, isso aqui não está na Bíblia, não. Né? Isso aqui não está na Bíblia, não. Como nós entendemos aqui, de acordo com a palavra de Deus, nós conhecemos os 10 mandamentos. Então, qualquer coisa fora ali dos 10 mandamentos, está na Bíblia? Não, não está. Tem base bíblica? Não, não tem. Então, calma aí. Tem coisa errada aí. Essa semana uma pessoa me perguntou sobre um certo assunto. Aí eu fiquei pensando assim, falei, rapaz, você quer que, sinceramente, eu lhe fale isso? Eu disse, sim, eu nunca nem tinha ouvido falar nesse assunto. Falei com ele. E aí, eu descobri que o assunto que ele me perguntou não tem base bíblica, não está na Bíblia. Então, se não tem base bíblica, não tem base profética, então, para mim, o assunto, né, é, tem a ver com ocultismo, espiritismo, então, para mim, esse assunto não quero me aprofundar nesse tipo de assunto. Aprofundar, precisamos conhecer de tudo, né, para estar preparados, mas esse tipo de assunto é um assunto que gostamos de estudar, né, ver de tudo, retém de aquilo que é bom, né, essa é a palavra de Deus. Devemos reter aquilo que é bom, mas esse tipo de assunto aí, então, eu não me aprofundei, não me aprofundo nesse tipo de assunto, não me demoro a estudar esse tipo de assunto para questionar, né? A Bíblia é a nossa regra de fé, e só ela. Como diz Lutero, somente as Escrituras, né? Uma das solas de Lutero, né? Só la Escritura, que é assim que pronuncia. Não sei pronunciar latim, se alguém souber pode pronunciar, que eu não sei, tá? Não sei pronunciar latim. Então, vamos lá. Então, nós vemos que surgiriam falsos cristos e falsos profetas. Olha só que interessante aqui. Me parece que esse camarada está caminhando em cima de brasa, é isso? Parece que é. Ele está cheio de coisa no corpo, não dá para ver exatamente o que que é. Aqui o slide não mostra detalhadamente o que ele está no corpo, não, mas parece que ele está caminhando em cima de brasa, né? Então, vamos ver o que diz as Escrituras. Continuando o assunto, né? Então, nós vemos que Satanás, ele é sutil em seus enganos, ao ponto de usar a própria Bíblia. Olha aí. Então, Satanás ele pode utilizar a própria Bíblia para realizar os seus enganos. Será, gente? Isso é verdade? Gente, então, muitos movimentos religiosos dizem ter a Bíblia como seu guia. Seria isso verdade? Como nós, como nos protegemos desses ministros de Satanás? Então, a palavra de Deus diz, ó, Mateus capítulo 7, verso 21 até o 23. Priscila, mais uma vez, por favor, dê para nós. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, Olha mas aí. aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, Isso. apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, o texto de Mateus 7, 21, né? Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Obrigado, Priscila. Mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai. Então, as pessoas, naquele grande dia, vão dizer: Senhor, nós expulsamos demônio no seu nome, nós fizemos muitos milagres no seu nome. Jesus vai dizer claramente para eles: ó, apartai-vos de mim. Ele diz: nunca vos conheci, nunca vos conheci. Olha que sério. Já pensou, Dona Fátima, seu Abel, Priscila, naquele dia, algum de nós ouvir isso de Jesus?
Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu acho que vai ser a frase mais dolorida de nossas vidas ouvir isso. Quem for ouvir, né? Deus tem misericórdia de nós, nos ajude a não chegar nesse ponto, né? Que possamos estar junto daqueles que ouvirão, vinde benditos do meu Pai. Não esses aí, né? E tem mais um detalhe aqui, tá? Mais um detalhe importante, que lá em Isaías 8:20 diz: a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta forma ou desta maneira, jamais verão a alva. Então, o que nós entendemos aqui? Que é a lei e ao testemunho, certo? Em uma outra oportunidade, não, nós vamos ver agora, só dar uma pausazinha aqui nesse assunto, nós vamos ver aqui a questão do testemunho, né? Então, nós entendemos aqui que é a lei de Deus, certo? E o testemunho é o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? O que nós entendemos por testemunho de Jesus, tá? Então, nós vamos ver aqui, de acordo com o livro de Apocalipse mesmo, Apocalipse, no capítulo 19, se não me engano, versículo 10, pode ser que eu esteja errado, deixa eu só ver aqui. Aqui, vou abrir aqui, e vou mudar a projeção aqui, só para a gente entender aqui, tá? Então, vou voltar aqui a projeção, vou voltar a projeção aqui, voltar para o livro de Apocalipse. Olha só. Então, no final do versículo, está escrito assim, ó: adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, dona Fátima e seu Abel não tiveram esse estudo dentro do dom de profecia. A primeira oportunidade que tivemos essa semana, eu vou estar indo aí para a gente estudar sobre o dom de profecia, certo? Mas a Priscila já entendeu aqui a questão onde quer dizer. Então, o espírito de profecia é uma profeta dos últimos dias que o Senhor levantou, né, para ajudar, para ajudar não, dos últimos dias, uma profetisa para ensinar a igreja naquilo que a igreja precisa, certo? Então é isso aí que a profecia ela serve para ensinar. Sem profecia o povo se corrompe, né? E nós chamamos de a profetisa do Senhor, chamamos de Ellen White, né? Da qual escreveu diversos livros proféticos, inspirada por Deus para isso. Agora a pergunta é, dona Fátima, seu Abel, com quem Satanás está irado, Priscila? Com quem será? Será que nós sabemos? Vamos ver o que diz a palavra de Deus? Mais uma vez, Priscila, por favor. E muito obrigado desde já. Ok. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, a pergunta é, obrigado, Priscila, contra quem Satanás está irado? Olha o texto que está destacado aí, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Nós lemos agora que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Nós entendemos isso, tá? Então Satanás está irado contra o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Tem posse do espírito de profecia e guarda os mandamentos de Deus. É contra esse povo que Satanás está irado, contra o dragão. Então, dizer aqui, ó, contra a mulher, quer dizer igreja. Satanás está irado com a igreja. Ele irou-se contra a igreja. Ele foi fazer guerra com o restante da sua descendência, ou seja, o remanescente de hoje, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, né? Nós vamos ver agora o segredo infalível para vencer. Olha só. Então, eu vou ler esse daqui para descansar a Priscila também. Apocalipse capítulo 12, verso 11 diz:
Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, esse é o segredo para vencer, né? Dar testemunho da palavra e, mesmo em face à morte, não ter medo da própria, não amar a própria vida, né? E lavar as vestiduras, embranquecê-las no sangue do Cordeiro, né? Então, Jesus, ele já venceu. Satanás não pode fazer nada diante de Cristo. Não pode. Por quê? Jesus já venceu. Jesus venceu ele no monte da tentação. Venceu na cruz, bradando, está consumado. Quando Jesus na cruz, o Espírito disse, está consumado. Disse, Pai, nas tuas mãos entrego o Espírito. Ali, ele venceu Satanás na cruz. Ali, no sepulcro, ressuscitado, Cristo venceu Satanás. Cristo vence Satanás toda vez que um filho lhe pede auxílio. E venceu, finalmente, e vencerá. Na verdade, já venceu, né? Finalmente, no final dos tempos. Que nós temos certeza que, de acordo com o texto de Naum, capítulo 1, versículo 9, no final do texto diz, não se levantará por duas vezes a angústia. Então, o que nós entendemos é que Jesus, ele já venceu. E o segredo para vencer é confiar em Jesus, confiar no seu poder, confiar no seu auxílio. Toda vez que vamos pedir auxílio a Jesus, ele vence Satanás novamente. E é essa a vitória. E quando Jesus vencer, no final de tudo, passou a régua, acabou tudo, não tem mais nada, destruiu Satanás, vamos vencer junto com eles. Aqueles que forem fiéis vencerão junto com Cristo nos últimos dias. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude para estarmos firmes na rocha, firmes, fortes, naquele grande dia, e ouvirmos Jesus, vinde, benditos do meu Pai. Entrai pela porta que está preparada para vós desde a fundação dos tempos. Que o Senhor nos abençoe, nos capacite e nos ajude para isto. É o meu desejo para mim e para todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Amém. Quero agradecer aqui a participação de vocês. Muito obrigado pela participação. Priscila, Dona Fátima, seu Abel. Alguma pergunta que vocês queiram fazer antes de finalizarmos? Dona Fátima, o microfone está desligado. Aí na tela tem um botãozinho com microfone. A senhora aperta em cima se a senhora quiser falar. Viu? Alguma dúvida, Priscila? Não, não, irmão. Muito obrigada também. Obrigado pela ajuda, Priscila. Por nada. Dona Fátima, achou aí o microfone, Dona Fátima? Ô, missionário. Opa, alguma dúvida? Ficou a senhora? Ficou a dúvida, seu Abel? Não, ficou não. Foi muito. Ótimo. O Abel tá falando que gostou muito, muito do ensino. Amém. Deus seja louvado, Dona Fátima. Viu? Então, Tá. vamos orar mais uma vez, né? Agora, para finalizar, Então tá bom. Priscila quer fazer a oração final? Pode ser? Pode ser, irmão. Então, faça a oração final, por favor, Priscila. Querido Deus e amado Pai que está no céu, obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, com vida e saúde. Obrigada também, Senhor, por mais uma jornada de estudo, né, que foi hoje, que o Senhor nos concedeu estar aqui presente, aprendendo cada dia mais da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós, que nos dê sabedoria e discernimento para o estudo da Tua palavra. Peço que o Senhor nos dê uma noite de paz, tranquila e na Tua proteção. Perdoa os nossos muitos pecados, assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então, muito obrigado pela participação, que Deus abençoe a todos. Uma boa noite e até próxima segunda-feira, se Deus permitir, tá? Amém. O link não vai mudar, o link é o mesmo. Agradeço a vocês e vamos convidar o pessoal, né? Vamos convidar o pessoal para participar. Ok. Né?
É, Vou lembrar o pessoal. Priscila, tiver os parentes aí, Priscila, pode convidar, viu? Os parentes, Tá amigos aí. certo. Tá bom. É, Obrigada. a reunião foi gravada. Assim que eu conseguir o link, eu mando para vocês lá no grupo assistirem a terceira aula. Reassistirem, quem quiser assistir novamente. Tá bom? Tá certo. Tá bom. Deus Muito bem. abençoe, uma boa noite. Boa boa noite. noite Deus para Até abençoe. vocês. segunda. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Igualmente. Tchau.